Olá, meus amigos leitores! Hoje eu trago um livro para vocês aqui que vai falar sobre os valores morais universais de todo ser humano. Eita, falando difícil assim, você até já sabe que eu estou falando do C.S. Lewis, né? A Abolição do Homem. Pensa no livro interessantíssimo, já li várias vezes e cada vez que eu leio eu aprendo uma coisa nova. Um livro lançado ali em 1943 traz cada coisa moderna, cada pensamento filosófico da realidade que a gente está vivendo agora. Daí você já tira o teor desse livro, né? Ele foi dividido em 3 capítulos, porque aqui ele está fazendo uma crítica literária de um livro que ele ganhou de presente, mas ele disse que não podia deixar passar as informações que eles colocaram naquele livro, é totalmente contraditório do que era vivido na época de C.S. Lewis. Então ele fez 3 apresentações de defesa contra o que os caras escreveram, e aqui então tem 3 capítulos apresentando as opiniões de C.S. Lewis contra aquele artigo. Vou deixar para vocês no card aqui um outro livro dele sobre crítica literária, para você ver como ele era exímio nesse tipo de atividade. Esse aqui tem 123 páginas, é bem curtinho, mas não se espante não, porque apesar de curto, dá um trabalhinho para ler, ele usa palavras bem difíceis, assim, dentro do estoicismo, vários pensamentos filosóficos para poder defender e várias referências do que ele está argumentando contra o livro do pessoal do Livro Verde. E aqui, esse pela editora Thomas Nelson. Gostei bastante dessa edição, olha, bem colorida, bem bonitão, a contracapa vermelho, cada capítulo ele tem um desenho assim em cima aqui dos títulos, achei bem bacana. Essa edição eu estou colecionando todos e vou trazer todos para vocês aqui. Essa minha edição aqui é de 2017 e vamos lá. No capítulo 1, ele denomina o homem sem peito. E aqui quando C.S. Lewis fala o homem, claro que trazendo para a sociedade de hoje, é o homem e a mulher. Ele está dizendo o ser humano, né? O sapiens, homem, o sapiens, que sabe que sabe. Então ele está falando aqui sobre o Tao. Tao é um conceito chinês sobre os valores comuns da humanidade. Seria assim, o ser humano ele tem o seu instinto e o seu racional. E aí a escola tenta colocar qual é o modo de pensar das pessoas daquela época. E até hoje, né? Vamos pressupor e vamos colocar como verídico o que ele disse lá, está valendo para o dia de hoje, sim. Hoje a sociedade é moldada pelo que a escola ensina para as crianças. Então, o modo, a maneira de pensar sobrepõe-se ao instinto do ser humano. E ele vai fazer um contraponto aqui, o que é instintivo, o que é racional. Quando que é importante subjugar o instinto pela razão e quando que é importante deixar o instinto prevalecer. Então, por exemplo, ele coloca ali a mãe que vai cuidar do seu filho. Num primeiro momento, é instintivo a criação daquele bebê, até que ele tenha a idade da cognição e ele seja educado pela razão. E essa educação da razão vai depender de onde ele está inserido, da sociedade que ele está inserido. É interessante porque a gente tem nesse livro aqui, do Kahneman, justamente colocando essas duas formas de pensar. Foi lançado em 2012, bem depois, muitos anos depois de C.S. Lewis. E ele, inclusive, ganhou o Nobel por essa defesa que ele fez de um preceito econômico, justamente da nossa forma de pensar. Nós temos duas formas, uma forma emocional e uma forma racional, exatamente o que ele está falando aqui. Vou deixar para vocês ainda, estou devendo a resenha dele, porque é um livro que requer bastante cuidado para eu falar, mas eu vou trazer para vocês logo logo. Já li, vou ler de novo para trazer para vocês. Então ele vai explicar desse do tal. E um exemplo que ele fala aqui também é sobre um filhote de ave, no capítulo 1. A mãe ave, ele vai ensinar o filho dele a voar no meio natural da natureza. Então esse tal seria justamente essa parte instintiva, onde o animal ele vai aprender sobre o meio ambiente, sobre como ele funciona na natureza, no habitat. Agora, você fazendo um contraponto desse pássaro sendo criado em cativeiro, ele vai ser domesticado, ele vai ser criado como um bichinho de estimação. Ambos têm criações diferentes, mas é o mesmo animal. Então isso é o tal, deixar o seu animal no meio habitat para ele se desenvolver do meio natural ou moldá-lo ao bel prazer da sociedade. E é essa crítica que ele está fazendo, porque o livro de capa verde está moldando a forma de pensar das crianças de acordo com o que a sociedade deseja. Ele está falando que isso não é legal e isso não vai chegar muito longe e a gente vê exatamente onde a gente chegou hoje, né? No capítulo 2, denominado O Caminho, ele vai falar exatamente do subjetivismo desse sentimento aqui. Então ele vai falar, por exemplo, ali, que um pai, uma sociedade, é porque ele cita o exemplo do pai, mas eu vou citar logo da sociedade direto. Ele vai falar que dentro da sociedade que está em guerra, algumas pessoas terão que ir para a guerra para defender aquela sociedade. Outros vão ter que ficar. Quem decide quem vai e quem decide quem fica é quem manda naquela sociedade. Então você vê que tem uma sociedade que ela tem o seu tal, o seu modo instintivo de cuidar, que domina sobre os outros, e os outros são obedientes de acordo com a racionalidade daqueles que dominam. Se isso não é o que a gente vive, eu não sei mais o que é. Ele fala, inclusive, se fosse uma sociedade totalmente igual, sem autoritarismo, ou se ninguém controlasse, alguém teria que ir lá defender a vila. Porque, afinal de contas, dentro da sociedade, se todos fossem para a guerra, todos morreriam. Ele dá o exemplo da árvore, né? Se todos os galhos se rebelassem da árvore, não existiria mais árvore. Então, alguns galhos, alguns personagens, alguns players ali da sociedade vão ter que ir para a guerra. E essa decisão, ela é
não pode ser instintiva, porque se ela for instintiva, toda a humanidade teria que ir, porque afinal de contas faz parte do ser humano. Então ele fala que essa decisão ela é racional. Instintiva seria de proteger a sua família, os seus filhos, o seu meio social menor, o que a gente chama de micro, né? E o macro, que seria a sociedade inteira, ela é defendida pela razão. Eles têm que chegar no consenso, quem que domina, quem são os líderes, quem que comanda os mais fortes para ir para a guerra e os mais fracos para poder cuidar de outras atividades, assim como foi no período tribal. É interessante esse meio que ele coloca ali da seleção do grupo. E ele fala que tem um grupo seleto que ele foi moldado para ser dominante na sociedade. E esse grupo, ele domina sobre o grupo menor, que é moldado para continuar sendo na sociedade ali mais simples. E aí ele coloca justamente que o Livro Verde está colocando esse molde naquelas novas crianças para permanecer dentro daquele grupo que vai ficar na sociedade e não do grupo que domina. Interessante, porque no capítulo 3, Dominar a Abolição do Homem, que é o ponto-chave do livro, que é o que dá nome ao livro, ele vai dizer exatamente, por exemplo, dos métodos que são contraceptivos, né? Que é um exemplo ali de como que o ser humano ele subjugou a sociedade para dominar do que ele deseja. Então, ele não vai para a guerra por prazer, então não pode ser instintivo, é por razão. Mas o prazer, o hedonismo de buscar ali o ato com o seu parceiro, ele tem um contraceptivo para você dominar sobre a sociedade, sobre o ser futuro que não vai nascer, porque você domina agora e decide que não vai nascer aquele filho. Ao passo de que você não tivesse aquele meio, você geraria um prole, né? Então ali você tem um domínio racional do que você está fazendo no futuro. Então ele vem desse tal aqui, fazendo sempre esse contraponto do racional com o instintivo. Então ele vai falar que essas tecnologias geradas no século atual, ele estava falando isso lá no século XX, né? Ele fala que essas tecnologias que virão no futuro, no caso nosso século XXI, ela vai tirar a liberdade do homem. Nossa, aí matou tudo, né? Porque a gente vive no celular ali, né? Essas tecnologias que vêm no tempo de hoje, elas moldam a nossa liberdade ao bel prazer de pequenos grupos que nos dominam, nos controlando através desses pequenos ciclos de educação. Não é mais um meio educacional que controla uma forma de pensar das crianças. Agora são os celulares, são as redes sociais, são as televisões, são os canais que moldam a cultura e moldam a educação de acordo com aquele grupo deseja. Então ele fala que essa abolição do homem é em detrimento do coletivismo. Aí eu tenho um livro aqui que fala exatamente o oposto disso. O Taleb vai falar aqui, um livro muito bom também, ele vai falar exatamente que para a sociedade continuar existindo, nós devemos abrir mão do pessoal em prol do coletivo. E o C.S. Lewis vai falar o oposto, que se você abrir mão do pessoal para que o coletivo exista, o coletivo não vai existir. E aí fica a sua opinião de quem você vai pensar. Mas na pandemia, por exemplo, nós abrimos mão do pessoal, da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, para que o coletivo pudesse ser cuidado, para que não se proliferasse aquele vírus, defendendo a teoria do Taleb. Mas nós vimos que, por exemplo, em guerra, a opinião do C.S. Lewis é a que prevalece. Então, eu acredito que cada ponto ele deve ser encaixado de acordo com a necessidade. De qualquer forma, esse livro aqui do C.S. Lewis, ele ficou bem desenvolvido nesse contraponto de você entender que o ser humano ele está se excluindo, porque dentro do conceito da árvore, os galhos estão se rebelando, eles estão agindo em prol do todo, deixando o seu individualismo de lado e acabando de existir. Ele fala que o ser humano está abrindo mão do pessoal em prol do coletivo, e isso é a morte do ser. Interessante, né? No finalzinho ali ele deixa um apêndice falando sobre tal, exemplos sobre o tal, e as notas que ao invés de ficar no rodapé ficou no final da página, como sempre. É um livro bem interessante, traz reflexões ali do século passado que são modeladas nos dias de hoje. É bem legal esse exemplo que ele coloca ali do Livro Verde em prol da educação dos dias que a gente vive hoje, dessa modelagem das redes sociais que ele nem sabia que existiria, mas ele fala dessas tecnologias que vão modelar a sociedade de acordo com a visão de um pequeno grupo em prol de uma sociedade maior que deve se prevalecer para que aquele grupo continue existindo, e não era assim que deveria ser, segundo a visão do C.S. Lewis. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui nesse livro, um livro curtinho, um livro rápido, mas bem maduro, bem interessante. Eu tenho certeza que você ler, você vai trazer outras reflexões do que essa que eu estou trazendo aqui, porque ele é um livro bem recheado. Coloque aqui nos comentários outras ideias, outros aprendizados que você teve desse livro, e vou deixar para vocês também aquele shortzinho bem maroto para a gente acompanhar mais pensamentos e reflexões das frases que ele usa aqui.